Letícia, eu faço parte do grupo do Projeto Integrador 5 da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Nós somos do curso de Pedagogia do Polo de Santa Gertrudes e o meu grupo sou eu, a Silvani, a Eudaiana e a Andressa. Então hoje vocês vão conhecer um pouquinho sobre o nosso projeto e sobre Cândido Portinari. Elevo meus olhos aos céus, onde percebo não haver socorro. Em desespero busco refrigério ao redor. Ó terra inóspida que esvai o respirar dos pulmões dos meus amados. Sobrepuja o andar saltitante e oferece um lamaçal da morte. Terra cujo gorjeio das aves é o prenúncio da morte e tenebrosa desgraça. Ó terra infértil e incandescente, castiga os pés do retirante, ansioso pelo repouso. Terra que impede a lágrima que do corpo murcho coletou. Terra ingrata que muitas mãos calejaram na labuta, adentrando em sua veia, buscando energia para o corpo alimentar. Amargo sabor do fel, sem doçura encontrar. Cansado, moribundo e destituído do prazer simples de viver. Tu, terra ingrata, zomba do meu desejar. O sol repousa e levanta a noite agorenta, olhos ainda elevados aos céus. Ouve o clamor desse sofredor, terra da desesperança. De coração ardente e ansioso sangra a preciosa esperança. Perseguidor da vida, vulgo retirante, alma quebrantada a sussurrar, não permita que o morra a herança do bom viver alcançar. Cândido Portinari, Os Retirantes. Essa é uma obra, é um poema que fala sobre este quadro, Os Retirantes, do Cândido Portinari. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. Antes da gente conhecer um pouquinho mais sobre o Cândido Portinari, esse aqui é um museu do Cândido Portinari, é a casa que ele morou, que acabou sendo um museu. A proposta desse nosso projeto foi desenvolver uma aula virtual com a contação de história e nesse meio mostrar os desafios do EJA diante de tantas dificuldades socioculturais pelos quais muitos ou quase todos estão inseridos, né? Então, através desse projeto, a ideia é tentar aproximar esses alunos junto aos espaços não formais, né, para que eles tenham acesso ou conheçam o museu, para que eles conheçam um teatro, um cinema, obras de arte, e nesse caso nós optamos pelo museu devido à pandemia pela qual estamos passando, né? E eu vou mostrar um pouquinho para vocês, enquanto eu falo sobre a vida e obra do Cândido Portinari, eu vou falando sobre a casa dele, tá? Cândido nasceu em 1903, tá? No dia 30 de dezembro, nessa cidade aqui, em Brodowski, no interior de São Paulo. Tá? Essa casa, essa entrada do museu, nós temos um tour virtual por ela e a gente trabalha um pouquinho esse tour, tá? O Cândido Portinari é filho de imigrantes, tá? Ele tinha 12 irmãos, eles vieram para o Brasil para trabalhar na lavoura e isso fez com que ele fosse um profundo conhecedor de muitas mazelas sociais, muitas mazelas culturais, pelo qual ele enfrenta, né? Então, a gente tem aqui a sua casa, eu vou mostrando para vocês enquanto eu vou trabalhando. Tem as obras aqui, né, do São Jorge com o dragão, então, bem diferente, né, a luta do qual nós estamos acostumados. Com 6 anos, o nosso artista, ele já começou a desenvolver uma interação por desenhos, ele já gostava disso. E o que aconteceu? A sua história realmente com a pintura começou em 1910, quando ele foi para a igreja, a matriz de Brodowski, e foi ajudar na pintura, foi ajudar na decoração da cidade. Com 15 anos ele deixou o estado de São Paulo, né, e foi
firmar residência no Rio de Janeiro. Com 20 anos, gente, ele já era renomado. Então, o que ele foi fazer no Rio de Janeiro? Ele foi estudar na Escola de Belas Artes. Então, com 20 anos, ele era prestigiado por toda a crítica nacional. Ele também se dedicou à ilustração, gravura, e ele também foi professor. Sim, ele era professor de artes plásticas. Ele viveu um tempo na Europa, ele se casou com uma grande artista, a Maria Martinelli, e viveu com ela por toda a sua vida, gente, toda a sua vida. Em 1935, ele recebe uma menção honrosa, maravilhosa, assim, de uma exposição internacional que ele fez nos Estados Unidos. Depois foram produzidos 3 painéis por ele, né, para o pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova York. Entre 1936 e 1939, ele fez 9 painéis para o novo prédio do Ministério da Educação e Cultura. E o tema disso era o quê? Os ciclos econômicos brasileiros. Temos algodão, carnaúba, borracha, cana-de-açúcar, cacau, pau-brasil, fumo, enfim, inúmeras coisas. Ele é caracterizado, né, por ter assim, a sua característica maior, trabalhar com as condições, né, do trabalhador. Ele falava muito, a sua obra é muito de denúncia, né? Ele se importava, ele tinha um olhar para esse retirante, ele tinha um olhar para esse migrante, ele tinha um olhar para esse trabalhador que não tinha nenhum reconhecimento, né? E muitos dos estudantes do EJA se sentem como essas pessoas que são retratadas pela obra do Portinari. Então, nós resolvemos trazer um pouco sobre isso para que eles se reconheçam nessas obras e para que eles se sintam também motivados a buscar, a conhecer, a visitar, mesmo que virtualmente, ou identificar quando vê pela rua, né, algo parecido, ou visitar alguma das cidades citadas aqui, tiverem oportunidade disso. Então é muito bacana levar um pouco de conhecimento para eles. E a casa do Cândido era muito simples, né? E a casa do Museu Virtual, ela é toda trabalhada, que a gente consegue ler, ouvir, ver, né? E no presencial tem monitores e tal, é bem bacana a gente trabalhar com isso, tá? Outra coisa que a gente tem aqui também quando em 1944 o grande Oscar Niemeyer convidou o nosso Portinari para fazer aquele projeto arquitetônico na Pampulha, tá lá em Belo Horizonte. Ele colocou as composições sacras de São Francisco e a Via Sacra lá na Igreja da Pampulha, aquela que é toda no vitral, no azulejo branco e azulzinho. Em 46, ele criou a sua primeira exposição na Europa, muito bacana, é um menino de origem muito simples, né? E em 1951, ele foi destaque na primeira Bienal de São Paulo, quando ele pintou os murais Guerra e Paz para a sede da ONU em Nova York. Ele teve muitos problemas de saúde, infelizmente faleceu muito jovem, com 58 anos, né, falecendo em 1962, porque ele pintava muito. E as tintas naquela época, elas eram todas com muito chumbo. E ele teve um problema, uma intoxicação muito séria, né, porque o chumbo ele inala e ele vai para a corrente sanguínea e ele vai pesando nessa corrente sanguínea. Então, as pessoas costumam dizer que tem mais chumbo do que sangue, né? Então, as suas pinturas, todas as suas pinturas são reconhecidas por retratar as temáticas de luta dos trabalhadores nas cidades, nas favelas, né, no Rio de Janeiro, pelos lugares onde ele passou. E ele é um artista moderno, ele é da fase modernista, ele faz parte da Semana de Arte Moderna do Brasil, né, da Semana a Semana de 32, que é uma semana importantíssima para o nosso país, né?
A casa que nós estamos vendo aqui, onde Portinari, aqui é a igreja da cidade, né? A casa onde ele viveu, em 1970 ela se tornou um museu. E nesse museu reúne várias obras, né? Imóveis, objetos do próprio artista e as atividades culturais também são desenvolvidas aí, com visitas, exposições, luau, tem muita coisa. O curador daí é muito importante, porque ele promove eventos na cidade para trazer a cultura, e vem muita gente de fora ver. Então, a entrada no museu, ela não tem custo, você coloca ali um valor que você acha que você pode contribuir para que essa obra permaneça do jeito que ela está, né? Para que ela não se perca, para que todo mundo possa ter um pouquinho sobre, conhecer um pouquinho sobre Portinari, tá? O Cândido Portinari, gente, só para a gente relembrar, ele, além de ser um artista brasileiro de fundamental importância, o Boticário, né, a perfumaria Boticário, no seu centenário, fez um perfume aí com o nome Portinari, homenageando o nosso grande Cândido Portinari. Então, para a gente ter uma ideia. Eu queria focar com vocês em algumas obras e vocês vão aqui comigo. Então, primeiro eu tenho aqui do Google Art Culture. Nós temos aqui As Moças do Arcozelo, essa obra é de 1940. Nós não temos definição de rosto, se a gente prestar bem atenção. Nós não temos a definição ali nos pés, mas nós temos a denúncia um tema social e étnico. Nós temos aí a denúncia, olha, se a gente prestar atenção, tem uma criança subindo aí na árvore, né? Então nós temos sim um quadro que retrata um pouco da denúncia social e étnica no nosso país. Essa moça que está de amarelo aí, ela não tem a forma do seu vestido, então o contorno do seu vestido, né? Porque a denúncia dele é essa, né? Que as pessoas não tinham valor porque elas eram subjugadas pela sua condição social e pela sua condição racial, né? Então ele demonstra isso nas suas pinturas, a importância que ele tem para isso. Nós temos aqui algumas imagens do café, mas essa aqui é a mais famosa, que eu queria que vocês vissem um pouquinho aqui comigo, né? Essa daqui é a obra mais famosa dele. Olha só a desproporção que nós temos do braço, das pernas, essa enxada forçada na frente, esse olhar desse mulato tão distante, né? Esse é de 1935, é uma figura humana com pés assim e mãos muito grandes. Os corpos são volumosos nas grandes obras dele. Por quê? Porque ele retrata esse trabalho diário aí das plantações de café, que exige força, né, ignora um pouco a vida das pessoas, né? O que a gente tem ali nesse lavrador de café aqui de 1934, eu vou mostrar ali, mas esse aqui é de 1934, ele trabalha o meio rural. Olha a árvore cortada ali ao lado dele, que também retrata o desmatamento no país naquela época, né, o próprio desenvolvimento, o quanto ninguém se importava com o desmatamento, e hoje sofremos tanto por isso, né? Ele traz as condições precárias, a desvalorização da figura humana nessa pintura. O rosto com essa feição preocupada, triste. Nós temos ali logo ao fundo a ferrovia, né, que era a marca do nosso país na época. Nós temos então a grande aí, a ferrovia aqui, e ela né, retrata o desenvolvimento do nosso país mesmo, né? Então a gente tem essa parte. Aqui é um pouquinho do café, né, de 1935. A gente tem aqui, ó,
eles carregando peso. Aqui também, olha, tá vendo? Os braços muito grandes, o rosto sem feição, olha o rosto do trabalhador, trabalhadores sem rostos, né? Ele retrata muito isso, a dor e as mazelas dessas pessoas. Se a gente reparar que tem um pé deitado de alguém que provavelmente muito cansado, de trabalho exausto, né? de trabalhar sem cessar. Ele denuncia muito isso. E esses braços grandes, os pés grandes, ele mostra que esse tipo de trabalho exige só força, né? E a população, a sociedade ignora a fraqueza dessas pessoas. Ele fala muito sobre isso. E o que é mais legal, né, a gente tem na obra dele, é que ele faz tudo isso de uma forma muito bonita, né? Ele retrata com cores, então ele faz uma mistura de cores sombrias ou cores alegres, ele mistura ele faz com leveza, mas ele não deixa de denunciar. Nós temos aqui a questão da cana-de-açúcar, que é um quadro de 1938, né? A gente aqui retrata a situação social também e os ciclos econômicos do nosso país, como já havia dito lá atrás. Eu acho que esse da criança morta é um dos quadros mais bonitos dele, né? Um dos quadros que mais retratam a questão da dor, né? Da mulher, da mãe, né, que se perde, essas três pessoas sem rosto, com a lágrima vertendo ali, essa mãe de cabeça baixa, com as pernas, olha só, bem demarcadas, né, mostrando assim uma questão parece mais uma obra de arte, né, essa criança morta, uma denúncia dos trabalhadores brasileiros, uma denúncia social também, e as figuras são totalmente cadavéricas, né? Fala sobre a seca, olha só esse chão muito seco, o sofrimento desse povo, e ele faz uma alusão a esse quadro aqui, que é Pietà, né? Ele trabalha um pouquinho sobre com Pietà, né? E que é do Michelangelo, que também fala, né, da mãe de Maria que perde o seu filho, então a questão do sofrimento, a dor da perda de um filho. Tá? Então ele trabalha essa obra, ele faz uma alusão a essa obra, tá? com a denúncia da população brasileira mesmo. É o retirante nordestino que sai em busca de algo, que tenta trazer alguma coisa de melhor para nós, para eles, né? Sai da sua terra por conta da seca, e nós vemos aqui, ó, nessa obra, os retirantes, o que é retratado na criança morta, né? Então esse daqui, que é Os Retirantes, que é de 1944, se a gente, né, nós temos aqui uma criança que se funde com uma mãe aqui, esse homem atrás, as crianças todas assim com condições, né, de falta de sanidade, essa barriga grande que indica doenças, esse chão seco, né, o retirante nordestino que sai em busca de algo melhor, para que não passe fome. Então ele retrata toda a situação do nosso Brasil, do nosso povo, através das suas obras. E aí nós temos também as favelas, né? Porque o Cândido Portinari, ele foi para o Rio de Janeiro, como falei para vocês, né? Ele retrata o início da favela, da ascensão das favelas no Rio de Janeiro, né? Então ele coloca de uma forma, o tanto de favela que tem, ele coloca ali a figura do malandro, ele relata o lata d'água na cabeça, né? O pequeno sambinhas e chorinhos por ali, e pessoas na janela vendo e ouvindo, e ele retrata através dos barracos, né, o pouco de cultura que ali se mostra e que ali tem. Então o nosso objetivo ali era trabalhar um pouquinho isso, e trazer, né, um pouco da realidade do Portinari
para que eles possam conhecer e de repente desenvolver um gosto para buscar outros autores e transformar esse contato com a cultura numa coisa não longínqua, mas em algo muito próximo da realidade deles, né? Que eles podem fazer algo por isso, ou até mesmo identificar a sua obra quando vê em algum lugar. Nós temos também o Menino Soltando Pipa, que eu não coloquei aqui, mas só para a gente relembrar e de repente mexer com a memória desses adolescentes, né, desses jovens adultos que estão no EJA, quantas vezes eles foram criança para soltar pipa, ou desejaram soltar, ou fizeram essa pipa, né? E a pipa voa com total liberdade quando nós soltamos ela no ar. E bem assim, o adolescente, esse jovem adulto que está tendo a oportunidade agora de estudar, que ele também, através da literatura, através das obras de arte, através da cultura, que ele seja como a pipa, né? Que ele se solte nesse mundo de conhecimento e que ele não se sinta alguém longínquo da cultura, ele faz parte dessa cultura e valorizar que de repente nessa sala de aula pode ter alguém ou próximo da família que é um grafiteiro, alguém que faz desenhos, de repente uma pessoa que faz crochê, né? Uma pessoa que é um crocheteiro, crocheteira, então alguém, um pintor de guardanapo, né? Que às vezes as pessoas falam, não é artista. Isso é uma obra de arte, isso é uma grande obra de arte. Então eles também fazem parte da sociedade. Então o nosso projeto tinha como objetivo trabalhar esse contexto, esse conteúdo, né, do Cândido Portinari. E o Cândido Portinari é alguém muito fantástico, né, até hoje, um artista renomado. Espero que vocês tenham gostado da nossa prévia, né, da nossa apresentação. E é isso, né? Que o Cândido Portinari seja o prenúncio de tantas outras obras que esses alunos possam encontrar, possam conhecer. Boa noite. Até mais. Olá, boa noite. Meu nome é Letícia, eu faço parte do grupo do Projeto Integrador 5 da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Nós somos do curso de Pedagogia do Polo de Santa Gertrudes e o meu grupo sou eu, a Silvani, a Eudaiana e a Andressa. Então hoje vocês vão conhecer um pouquinho sobre o nosso projeto e sobre Cândido Portinari. Elevo meus olhos aos céus, onde percebo não haver socorro. Em desespero busco refrigério ao redor. Ó terra inóspida que esvai o respirar dos pulmões dos meus amados. Sobrepuja o andar saltitante e oferece um lamaçal da morte. Terra cujo gorjeio das aves é o prenúncio da morte e tenebrosa desgraça. Ó terra infértil e incandescente, castiga os pés do retirante, ansioso pelo repouso. Terra que impede a lágrima que do corpo murcho coletou. Terra ingrata que muitas mãos calejaram na labuta, adentrando em sua veia, buscando energia para o corpo alimentar. Amargo sabor do fel, sem doçura encontrar. Cansado, moribundo e destituído do prazer simples de viver. Tu, terra ingrata, zomba do meu desejar. O sol repousa e levanta a noite agorenta, olhos ainda elevados aos céus. Ouve o clamor desse sofredor, terra da desesperança, de coração ardente e ansioso sangra a preciosa esperança. Perseguidor da vida, vulgo retirante, alma quebrantada a sussurrar, não permita que o morra a herança do bom viver alcançar. Cândido Portinari, Os Retirantes. Essa é uma obra, é um poema que fala sobre este quadro, Os Retirantes, do Cândido Portinari.
nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. Antes da gente conhecer um pouquinho mais sobre o Cândido Portinari, esse aqui é um museu do Cândido Portinari, é a casa que ele morou, que acabou sendo um museu. A proposta desse nosso projeto foi desenvolver, né, uma aula virtual com a contação de história e nesse meio mostrar os desafios do EJA diante de tantas dificuldades socioculturais pelos quais muitos ou quase todos estão inseridos, né? Então, através desse projeto, a ideia é tentar aproximar esses alunos junto aos espaços não formais, né, para que eles tenham acesso ou conheçam o museu, para que eles conheçam um teatro, um cinema, obras de arte, e nesse caso nós optamos pelo museu devido à pandemia pela qual estamos passando, né? E eu vou mostrar um pouquinho para vocês, enquanto eu falo sobre a vida e obra do Cândido Portinari, eu vou falando sobre a casa dele, tá? Cândido nasceu em 1903, tá? No dia 30 de dezembro, nessa cidade aqui, em Brodowski, no interior de São Paulo. Tá? Essa casa, essa entrada do museu, nós temos um tour virtual por ela e a gente trabalha um pouquinho esse tour, tá? O Cândido Portinari é filho de imigrantes, tá? Ele tinha 12 irmãos, eles vieram para o Brasil para trabalhar na lavoura e isso fez com que ele fosse um profundo conhecedor de muitas mazelas sociais, muitas mazelas culturais, pelo qual ele enfrenta, né? Então, a gente tem aqui a sua casa, eu vou mostrando para vocês enquanto eu vou trabalhando. Tem as obras aqui, né, do São Jorge com o dragão, então, bem diferente, né, a luta do qual nós estamos acostumados. Com 6 anos, o nosso artista, ele já começou a desenvolver uma interação por desenhos, ele já gostava disso. E o que aconteceu? A sua história realmente com a pintura começou em 1910, quando ele foi para a igreja, a matriz de Brodowski, e foi ajudar na pintura, foi ajudar na decoração da cidade. Com 15 anos ele deixou o estado de São Paulo, né, e foi firmar residência no Rio de Janeiro. Com 20 anos, gente, ele já era renomado. Então, o que ele foi fazer no Rio de Janeiro? Ele foi estudar na Escola de Belas Artes. Então, com 20 anos, ele era prestigiado por toda a crítica nacional. Ele também se dedicou à ilustração, gravura, e ele também foi professor. Sim, ele era professor de artes plásticas. Ele viveu um tempo na Europa, ele se casou com uma grande artista, a Maria Martinelli, e viveu com ela por toda a sua vida, gente, toda a sua vida. Em 1935, ele recebe uma menção honrosa, maravilhosa, assim, de uma exposição internacional que ele fez nos Estados Unidos. Depois foram produzidos 3 painéis por ele, né, para o pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova York. Entre 1936 e 1939, ele fez 9 painéis para o novo prédio do Ministério da Educação e Cultura. E o tema disso era o quê? Os ciclos econômicos brasileiros. Temos algodão, carnaúba, borracha, cana-de-açúcar, cacau, pau-brasil, fumo, enfim, inúmeras coisas. Ele é caracterizado, né, por ter assim, a sua característica maior, trabalhar com as condições, né, do trabalhador. Ele falava muito, a sua obra é muito de denúncia, né? Ele se importava, ele tinha um olhar para esse retirante, ele tinha um olhar para esse migrante, ele tinha um olhar para esse trabalhador que não tinha nenhum reconhecimento, né? E muitos dos estudantes do EJA se sentem como essas pessoas que são retratadas pela obra do Portinari.
Então nós resolvemos trazer um pouco sobre isso para que eles se reconheçam nessas obras e para que eles se sintam também motivados a buscar, a conhecer, a visitar, mesmo que virtualmente, ou identificar quando vê pela rua, né, algo parecido, ou visitar alguma das cidades citadas aqui, tiverem oportunidade disso. Então é muito bacana levar um pouco de conhecimento para eles. E a casa do Cândido era muito simples, né? E a casa do Museu Virtual, ela é toda trabalhada, que a gente consegue ler, ouvir, ver, né? E no presencial tem monitores e tal, é bem bacana a gente trabalhar com isso, tá? Outra coisa que a gente tem aqui também é quando em 1944 o grande Oscar Niemeyer convidou o nosso Portinari para fazer aquele projeto arquitetônico na Pampulha, tá lá em Belo Horizonte. Ele colocou as composições sacras de São Francisco e a Via Sacra lá na Igreja da Pampulha, aquela que é toda no vitral, no azulejo branco e azulzinho. Em 46, ele criou a sua primeira exposição na Europa, muito bacana, é um menino de origem muito simples, né? E em 1951, ele foi destaque na primeira Bienal de São Paulo, quando ele pintou os murais Guerra e Paz para a sede da ONU em Nova York. Ele teve muitos problemas de saúde, infelizmente faleceu muito jovem, com 58 anos, né, falecendo em 1962, porque ele pintava muito. E as tintas naquela época, elas eram todas com muito chumbo. E ele teve um problema, uma intoxicação muito séria, né? Porque o chumbo ele inala e ele vai para a corrente sanguínea e ele vai pesando nessa corrente sanguínea. Então as pessoas costumam dizer que tem mais chumbo do que sangue, né? Então, as suas pinturas, todas as suas pinturas são reconhecidas por retratar as temáticas de luta dos trabalhadores nas cidades, nas favelas, né, no Rio de Janeiro, pelos lugares onde ele passou. E ele é um artista moderno, ele é da fase modernista, ele faz parte da Semana de Arte Moderna do Brasil, né, da Semana a Semana de 32, que é uma semana importantíssima para o nosso país, né? A casa que nós estamos vendo aqui, onde Portinari, aqui é a igreja da cidade, né? A casa onde ele viveu, em 1970 ela se tornou um museu. E nesse museu reúne várias obras, né? Imóveis, objetos do próprio artista e as atividades culturais também são desenvolvidas aí, com visitas, exposições, luau, tem muita coisa. O curador daí é muito importante, porque ele promove eventos na cidade para trazer a cultura, e vem muita gente de fora ver. Então, a entrada no museu, ela não tem custo, você coloca ali um valor que você acha que você pode contribuir para que essa obra permaneça do jeito que ela está, né? Para que ela não se perca, para que todo mundo possa ter um pouquinho sobre, conhecer um pouquinho sobre Portinari, tá? O Cândido Portinari, gente, só para a gente relembrar, ele, além de ser um artista brasileiro de fundamental importância, o Boticário, né, a perfumaria Boticário, no seu centenário, fez um perfume aí com o nome Portinari, homenageando o nosso grande Cândido Portinari. Então, para a gente ter uma ideia. Eu queria focar com vocês em algumas obras e vocês vão aqui comigo. Então, o primeiro eu tenho aqui do Google Art Culture. Nós temos aqui As Moças do Arcozelo, essa obra é de 1940. Nós não temos definição de rosto, se a gente prestar bem atenção. Nós não temos a definição ali nos pés, mas nós temos a denúncia um tema social e étnico. Nós temos aí a denúncia, olha, se a gente prestar atenção, tem uma criança subindo aí na árvore, né?
Então nós temos sim um quadro que retrata um pouco da denúncia social e étnica no nosso país. Essa moça que está de amarelo aí, ela não tem a forma do seu vestido, não tem o contorno do seu vestido, né? Porque a denúncia dele é essa, né? Que as pessoas não tinham valor porque elas eram subjugadas pela sua condição social e pela sua condição racial, né? Então ele demonstra isso nas suas pinturas, a importância que ele tem para isso. Nós temos aqui algumas imagens do café, mas essa aqui é a mais famosa que eu queria que vocês vissem um pouquinho aqui comigo, né? Essa daqui é a obra mais famosa dele. Olha só a desproporção que nós temos do braço, das pernas, essa inchada forçada na frente, esse olhar desse mulato tão distante, né? Esse é de 1935, é uma figura humana com pés assim e mãos muito grandes. Os corpos são volumosos nas grandes obras dele. Por quê? Porque ele retrata esse trabalho diário aí das plantações de café, que exige força, né, ignora um pouco a vida das pessoas, né? O que a gente tem ali nesse lavrador de café aqui de 1934, eu vou mostrar ali, mas esse aqui é de 1934, ele trabalha o meio rural. Olha a árvore cortada ali ao lado dele, que também retrata o desmatamento no país naquela época, né, o próprio desenvolvimento, o quanto ninguém se importava com o desmatamento, e hoje sofremos tanto por isso, né? Ele traz as condições precárias, a desvalorização da figura humana nessa pintura. O rosto com essa feição preocupada, triste. Nós temos ali logo ao fundo a ferrovia, né, que era a marca do nosso país na época. Nós temos então a grande aí, a ferrovia aqui, e ela né, retrata o desenvolvimento do nosso país mesmo, né? Então a gente tem essa parte. Aqui é um pouquinho do café, né, de 1935. A gente tem aqui, ó, eles carregando peso. Aqui também, olha, tá vendo? Os braços muito grandes, o rosto sem feição, olha o rosto do trabalhador, trabalhadores sem rostos, né? Ele retrata muito isso, a dor e as mazelas dessas pessoas. Se a gente reparar que tem um pé deitado de alguém que provavelmente muito cansado, de trabalho exausto, né? De trabalhar sem cessar. Ele denuncia muito isso. E esses braços grandes, os pés grandes, ele mostra que esse tipo de trabalho exige só força, né? E a população, a sociedade ignora a fraqueza dessas pessoas. Ele fala muito sobre isso. E o que é mais legal, né, a gente tem na obra dele, é que ele faz tudo isso de uma forma muito bonita, né? Ele retrata com cores, então ele faz uma mistura de cores sombrias ou cores alegres, ele mistura ele faz com leveza, mas ele não deixa de denunciar. Nós temos aqui a questão da cana-de-açúcar, que é um quadro de 1938, né? A gente aqui retrata a situação social também e os ciclos econômicos do nosso país, como já havia dito lá atrás. Eu acho que esse da criança morta é um dos quadros mais bonitos dele, né? Um dos quadros que mais retratam a questão da dor, né? Da mulher, da mãe, né, que se perde, essas três pessoas sem rosto, com a lágrima vertendo ali, essa mãe de cabeça baixa, com as pernas, olha só, bem demarcadas, né, mostrando assim uma questão parece mais uma obra de arte, né, essa criança morta, uma denúncia dos trabalhadores brasileiros, uma denúncia social também, e as figuras são totalmente cadavéricas, né? Fala sobre a seca, olha só esse chão muito seco,
o sofrimento desse povo, e ele faz uma alusão a esse quadro aqui, que é Pietà, né? Ele trabalha um pouquinho sobre com Pietà, né? E que é do Michelangelo, que também fala, né, da mãe de Maria que perde o seu filho, então a questão do sofrimento, a dor da perda de um filho. Tá? Então ele trabalha essa obra, ele faz uma alusão a essa obra, tá? Com a denúncia da população brasileira mesmo. É o retirante nordestino que sai em busca de algo, que tenta trazer alguma coisa de melhor para nós, para eles, né? Sai da sua terra por conta da seca, e nós vemos aqui, ó, nessa obra, os retirantes, o que é retratado na criança morta, né? Então esse daqui, que é Os Retirantes, que é de 1944, se a gente, né, nós temos aqui uma criança que se funde com uma mãe aqui, esse homem atrás, as crianças todas assim com condições, né, de falta de sanidade, essa barriga grande que indica doenças, esse chão seco, né, o retirante nordestino que sai em busca de algo melhor, para que não passe fome. Então ele retrata toda a situação do nosso Brasil, do nosso povo, através das suas obras. E aí nós temos também as favelas, né? Porque o Cândido Portinari, ele foi para o Rio de Janeiro, como falei para vocês, né? Ele retrata o início da favela, da ascensão das favelas no Rio de Janeiro, né? Então ele coloca de uma forma, o tanto de favela que tem, ele coloca ali a figura do malandro, ele relata o lata d'água na cabeça, né? O pequeno sambinhas e chorinhos por ali, e pessoas na janela vendo e ouvindo, e ele retrata através dos barracos, né, o pouco de cultura que ali se mostra e que ali tem. Então o nosso objetivo ali era trabalhar um pouquinho isso, e trazer, né, um pouco da realidade do Portinari, para que eles possam conhecer e de repente desenvolver um gosto para buscar outros autores e transformar esse contato com a cultura numa coisa não longínqua, mas em algo muito próximo da realidade deles, né? Que eles podem fazer algo por isso, ou até mesmo identificar a sua obra quando vê em algum lugar. Nós temos também o Menino Soltando Pipa, que eu não coloquei aqui, mas só para a gente relembrar e de repente mexer com a memória desses adolescentes, né, desses jovens adultos que estão no EJA, quantas vezes eles foram criança para soltar pipa, ou desejaram soltar, ou fizeram essa pipa, né? E a pipa voa com total liberdade quando nós soltamos ela no ar. E bem assim, o adolescente, esse jovem adulto que está tendo a oportunidade agora de estudar, que ele também, através da literatura, através das obras de arte, através da cultura, que ele seja como a pipa, né? Que ele se solte nesse mundo de conhecimento e que ele não se sinta alguém longínquo da cultura, ele faz parte dessa cultura e valorizar que de repente nessa sala de aula pode ter alguém ou próximo da família que é um grafiteiro, alguém que faz desenhos, de repente uma pessoa que faz crochê, né? Uma pessoa que é um crocheteiro, crocheteira, então alguém, um pintor de guardanapo, né? Que às vezes as pessoas falam, não é artista. Isso é uma obra de arte, isso é uma grande obra de arte. Então eles também fazem parte da sociedade. Então o nosso projeto tinha como objetivo trabalhar esse contexto, esse conteúdo, né, do Cândido Portinari. E o Cândido Portinari é alguém muito fantástico, né, até hoje, um artista renomado. Espero que vocês tenham gostado da nossa prévia, né, da nossa apresentação.
E é isso, né? Que o Cândido Portinari seja o prenúncio de tantas outras obras que esses alunos possam encontrar, possam conhecer. Boa noite. Até mais.